Os assassinatos dados a partir das circunstâncias misteriosas da década de 1920, assolando os membros da tripossagem, acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Quer saber por que eu acho que Assassinos da Lua das Flores merece sim o prêmio de melhor fotografia do Oscar 2024? Então sim, bora! Alô, Luiz, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre um dos indicados para o melhor fotografia de 2024 aqui no Craftando Mundos. Obviamente, vou falar de todos os filmes que também foram indicados para a melhor fotografia e eu vou dizer para vocês, eu acho que todos merecem, claro, cada um desses episódios eu irei falar um pouquinho o motivo do que eu acho que isso merece. Eu vou focar mais no quesito do elemento fotografia, não irei falar na discussão de personagens, não irei falar de discussão de plot, porque eu acho que são outros motivos, outros formatos. Então, como nós estamos num canal de world building e fotografia é o melhor elemento para conseguir caracterizar essa estrutura, então vamos abordar mais esse ponto. Claro que eu vou puxar um pouco de plot, um pouco de personagem, porque os três elementos eles andam junto, plot, world building e personagem, mas eu irei focar mais nesses elementos de fotografia e justificando algumas coisas bem legais, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre a fotografia dos Assassinos da Lua das Flores. Uma coisa que é bem interessante nesse filme é que estamos falando de Martin Scorsese, né? Então não é qualquer diretor Zé Bunda que nós estamos falando. Então, com certeza, realmente, elementos de fotografia, direção, contação de história são coisas que vão ser muito fortes e muito bem trabalhadas aqui. Planos longos, contemplativos, que trazem elementos de contação de história de subtexto, são coisas muito fortes, diversas coisas. Claro que estamos falando também de um filme de mais de 3 horas e 26, algo que não é uma coisa muito fácil de ser digerida. Então, para algumas pessoas pode ser um filme um pouco mais arrastado. Então, se você consegue se entregar com muita força àquilo, realmente vai ver que é uma experiência bem interessante pelo fato da construção de personagens. Claro que eu falei para vocês que não vamos abordar personagem nem história, porém são coisas que são andadas juntas. Você percebe que a contação de história desse filme começa bem devagar, bem contemplativa, bem explícita, apesar dos subtextos serem muito forçados aqui, muito trabalhados aqui. Então é como se você pegasse a ideia de que eu estou adentrando num universo novo, porque se eu for considerar que o universo que acontece a história, ele é bem, apesar de a história ser muito comum, existe um grupo minoria que existe um que vem e domina. Só que no caso aqui existe uma inversão pelo fato de que normalmente, sei lá, tem um grupo mais forte, colonizador, que vai, destrói aquele outro porque eles são mais tribais, ou mais, né, fracos, ou mais próximos ao menos desenvolvidos. No caso aqui, os Osages, eles são os donos das terras, eles são os poderosos, eles são aqueles que deveriam ser os conquistadores num quesito mais histórico, porém você percebe que existe essa inversão, principalmente pelos contrastes que nós temos. Claro que estamos falando de poder relacionado a tipos de poder, então são coisas bem diferentes. Mas o que é legal aqui é que você percebe que a transformação da fotografia vai andando no mesmo formato e na mesma velocidade que você vai contando a história. Você chega numa fotografia mais dura, ou entrando com o Leonardo DiCaprio, apresentando o seu universo. Ah, é um americano que chegou, um típico americano, que seja no meio do fundo dos Osage, depois ele vai adentrando nessa cultura, depois ele vai participando dela, ele vai interagindo e entrando. Assim. Então você percebe que a construção da fotografia ela vai vendo da mesma forma com o desenvolvimento do personagem. Quando a gente fala sobre o point of view, ou PDV, o ponto de vista, é quando você coloca a câmera em cima do ombro de um personagem e a história é contada em cima da sua percepção. E como o Leonardo DiCaprio ele é aquele que vai ser o nosso guia durante toda a história, muitas vezes a câmera é realmente utilizada nesse seu ombro ou no ponto de vista deste personagem. Tanto que você percebe que muitas coisas, pelo menos o caminho que a câmera faz, são partes integrantes relacionados ao quê? A como ele se sente, como ele percebe, como ele constrói.
Você vê uma câmera bem fluida, por exemplo, existem diversos momentos onde quando o personagem ele adentra numa casa, por exemplo, a câmera ele vai indo fluidamente, como se você estivesse caminhando e seguindo por ante aquele rio do descobrimento. Ele contempla devagarzinho para cá, devagarzinho para lá, e não é um negócio que a câmera chega, bate, vira, sobe, vai, contempla. Não, ele vai andando e vai passando devagarzinho, como se realmente você tivesse: oi, tudo bem, não sei o que, não sei o que, oi, tudo bem, não sei o que, não sei o que, oi, tudo bem, não sei o que, não sei o que, oi, tudo bem, não sei o que. Então, é como se a câmera estivesse te apresentando para aqueles momentos de uma forma bem mais fluida. Normalmente, quando a gente fala desse tipo de construção de cena, que é o mais o found footage, que é aquela coisa mais primeira pessoa, que a pessoa tá filmando e corre pra lá e corre pra cá e vai, é uma câmera tremida, é uma câmera meio inquieta. Aqui não. Apesar de ter essa proposta de ser algo em primeira pessoa, onde traz essa aproximação da gente com o que está acontecendo, por ser mais fluido, ele tira essa ideia menos dinâmica e entra mais algo mais contemplativo, uma coisa um pouco mais introspectiva, e com isso vai te apresentando, gerando essa ansiedade, muitas vezes proposital, pelo fato de não saber o que pode acontecer e quando vai acontecer, caso você pegue as entrelinhas. Isso é bem interessante na hora de você ver que constrói a constituição da cena como um todo. Uma outra coisa interessante que é bem legal você ver na construção dessa história é que, como a história é contada muito no subtexto, muito no mistério, muito nas coisas que são ditas meias verdades, meias mentiras, como realmente fosse uma vida real mesmo, uma ambientação bem mais forte, você percebe cortes de câmeras que mostram coisas pontuais. Como, por exemplo, a pessoa está comentando: não, porque eu gosto muito dos Usages, eles são pessoas que fazem a diferença, nós precisamos cuidar muito bem delas. Corta a câmera com o mesmo Usage, definhando por causa de envenenamento. Ou, não, porque as pessoas elas não sabem o que pode acontecer com elas a qualquer momento. Aí corta para a pessoa tomando um tiro na nuca. Então você percebe que existe cortes rápidos, como se fosse uma brincadeira do diretor dizendo: olha, eu vou contar uma coisa pra você, mas claramente não é isso. Então esses jogos de câmeras onde tem essa edição, no caso, isso aí não seria fotografia, mas seria edição. Mas é bem interessante essa brincadeira de que, da mesma forma que tem uma câmera bem intimista se aproximando do rosto da pessoa, onde vai chegando bem próximo dizendo: olha, realmente as coisas acontecem desse jeito e é algo que é muito preocupante, trazendo essa aproximação, essa intimidade que tem com aquele personagem, um corte seco totalmente direto e tem essa transformação. Como eu falei, essa estrutura de filme ele traz uma ideia de ambientação mais fidedigna, porque o filme foi baseado no livro, teve pesquisa e tudo mais. Então, para trazer essa ideia mais de fidedigno, mais de uma ambientação, até mesmo de uma autoridade, existem alguns momentos que mostram esse quê de autoridade, como, por exemplo, cenas que são intercaladas entre um perfil mais foto, com um perfil mais de filme, onde traz tanto coisas que remetem a essa ideia mais documentária, como se fosse, enquanto acontece a história, tem a foto de alguém daquela época explicando as cenas, e os trechos, e os fatos. Um outro ponto importante também que atrai essa ideia de autoridade são alguns momentos que existe uma câmera mais intimista, onde tem um foco em livros, em foco em locais, em focos onde mostra realmente: olha, é assim, era assim que era o assado, era assim que era o conhecimento. Então ele traz essa degustação mais lenta, trazendo esses focos mais importantes. Basicamente é como a gente fala lá no quesito de levantar a lanterna. O levantar a lanterna normalmente é utilizado como um suplemento do gatilho da estranheza, mas você pode trazer esse foco com essa lanterna mais específica. Olha, eu quero que tenha um foco aqui, um foco aqui, um foco ali, explicitando, trazendo mais especificidade, mais autoridade. Então, o levantar a lanterna tem como objetivo ressaltar uma ideia. No caso de uma ideia, por exemplo, de estranheza, você ressalta essa estranheza. Se você quer uma simplicidade, você ressalta a simplicidade. Então, existem esses focos que são trazidos dando essa ideia de autoridade, tanto em cenas que trazem uma ideia mais documentária, quanto alguns pontos específicos mostrando que sim, existe
teve esse momento de pesquisa, esse momento mais de ambientação histórica daquilo que eles querem mostrar. Outro negócio interessante que tem bastante elementos, mas daí você precisa conhecer um pouco mais da psicologia de cores, um pouco mais de palheta, é que muitas vezes ele traz filmagens com trechos mais saturados, com trechos mais azulados, com trechos mais amarelados, onde cada uma dessas cores remete a algum sentimento diferente, tanto para a cena quanto para aquilo que ele quer mostrar, deixando um pouco mais saturadas as cores, dando uma ideia de envelhecimento, de antigo, de canseira, de gasto, um pouco mais amarelado, com possíveis revelações, mudanças de premissa, viradas de chave. Então tem diversos momentos que tem esses momentos de contemplação, esses amarelos mais fortes, os azuis, tons mais azulados, com uma ideia mais de inferioridade, de tristeza, introspecção. Então em alguns momentos você percebe que algumas cores se passa como se fosse um filtro mais amarelo, um filtro mais azul, um filtro mais saturado, um filtro mais envelhecido, um filtro mais escuro, um preto e branco diretamente. Então acontecem essas escolhas fotográficas entre essa utilização das cores como principal elemento de caracterizar e intensificar a partir de subtextos e até mesmo mensagens subliminares para o seu cérebro, utilizando as cores específicas, como forma de trazer uma mensagem a mais para aquilo que ele quer fazer. E para terminar, falando um pouquinho mais sobre alguns movimentos de câmeras interessantes, já falei um pouco da movimentação da câmera como algo que guia a partir do movimento. Existem outros pontos interessantes, como cenas aéreas que começa de cima e vai descendo de uma forma meio que para mostrar toda essa superioridade, toda essa vastidão, todo esse poder, toda essa abrangência. Muitas câmeras aéreas nesse momento para dar esse contraste forte tanto do poder que eles têm comparado com as dificuldades que eles sofrem, o fato deles terem um grupinho menorzinho. Então você vê essa grandiosidade pequenininha. É a mesma proposta do gênio da lâmpada, poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha. Então, mesmo eles tendo poderes de terras e tudo mais, ele é uma comunidade pequena, restrita, com dificuldades. Então, mostrar esse quesito dessas cenas são bem interessantes, como da mesma forma que existem essas cenas grandiosas com as câmeras superiores, quando acontece uma conversa mais íntima ou precisa ter um sigilo de informação, a câmera dá um zoom, não na cara da pessoa especificamente, mas uma aproximação daquilo onde apenas enquadra as pessoas, tanto que o fundo vira realmente fundo. Se eles estão no bar, se eles estão numa casa, se eles estão num cômodo, se eles estão ou numa varanda, a câmera se aproxima demais deles, deixando eles bem fechadinho no enquadro, como se estivesse naquele mundo, estivesse naquele âmbito, tá num lugar aberto, qualquer um pode ouvir, mas a ideia desse intimismo, trazendo num cantinho como forma de agora é a conversa só nossa. Mesmo que eles mantenham meio que um tom de voz da mesma altura, obviamente eles baixam, que são ótimos artistas, estamos falando de Robert De Niro, estamos falando de Leonardo DiCaprio, mas você percebe que existe essa aproximação como forma do diretor dizer, nesse momento é mais íntimo, mais segredo, trazendo essa câmera mais próxima deles. E também, principalmente no fato de trazer isso. Tanto que, no começo do filme, nos primeiros 4 minutos, começa com o Ozagi levantando o cachimbo e a câmera olhando de baixo para cima, se mantendo superior, onde ele mostra toda essa superioridade do grupo Ozagi, onde a cultura é a mais importante, da mesma forma que ele fala sobre a cultura dele, fala sobre a cultura dos brancos, onde eles estão abraçando a gente, não sei o que, papai. Então, enquanto ele mostra essa superioridade Ozagi, vai mostrando cenas que mostram essa cultura da branquificação, onde eles adentram nisso, eles jogam golfe, eles compram carro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é interessante que, mesmo sem ter uma fala que seja entendível, porque muitas vezes acontece as cenas em Ozagi mesmo, mas o importante é esse contraste que é trazido nas cenas. Então, pessoal, eu poderia aqui falar também da parte de interpretação, construção de personagem, história, as tramas, as plots, mas o meu foco maior aqui era trazer esses quesitos da fotografia, trazer mais essas primeiras impressões que eu quis trazer das fotografias. Então, se por acaso você não assistiu o filme, sugiro fortemente, mas saiba que é um filme de 3 horas e 26,
porém você percebe que esses elementos da fotografia vai trazer uma imersão maior e tem esses objetivos de câmera. Caso você já tenha visto e deseja talvez revisitar os filmes, porém agora entendendo um pouco mais de fotografia e pegar alguns pontos importantes, sugiro por demais você fazer isso. Os filmes desses aí talvez estejam em outras categorias, porém quis trazer mais esse futuramente. E até o dia do Oscar, que vai ser lá em março, eu vou trazer todos os filmes que foram indicados de melhor fotografia, com ou às vezes algum convidado, ou um bate-papo mais intimista, eu e você, você e eu. Use e abuse das nossas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!